Atenção agora, peço silêncio. Quem é que me sabe dizer quais são os 4 passos de ontem? Importantes para ajudar a perceber qual é que é um dom espiritual que possamos ter dados por Deus. Primeiro, qual é o primeiro passo? Orar. Exatamente. Ok? Testar. Então, já que tu foste o primeiro a responder e bem, diz-me, o que é que tu entendes por testar? O que é que tu achas? Tentando fazer algumas coisas e se não correr bem, continuamos a insistir. É isso mesmo, ok? Terceiro passo. Sentir. O que é que vocês entendem por sentir? Lembram-se daquele corredor e quando corria sentia o prazer de Deus? É o quê? É sentir prazer. É fazer uma coisa que nos dá gozo, que nos dá prazer. E para terminar, o 4º passo. Sondar. O que é que significa sondar? Estar atentos ao que os outros também nos dizem e somos bênção para a Igreja. Porque os nossos dons, em primeira mão, foram criados e dados por Deus, pelo Espírito Santo, para sermos úteis para a Igreja. É para isso que os temos. Ok? Muito bem, estão atentos. Utilizem o vosso guião na mesma perspectiva que ontem. Não é necessário que o preencham se não quiserem preencher. O que é importante é que não o esqueçam. Ok? Isso é apenas uma guideline, é apenas um guião, como o próprio nome indica. O tema de hoje são as recompensas. E vou procurar, tal como tenho feito até agora, tentar aplicar a técnica do foco. A técnica do foco é uma técnica muito difícil, porque é simplificar, e para simplificar os homens não gostam muito de simplificar. Já Salomão dizia que os homens procuram muitas invenções para aquilo que é simples. E vou procurar mais uma vez tentar simplificar o que é que a Bíblia nos diz sobre as recompensas. Eu gostava que lessem comigo uma passagem que se encontra na primeira Epístola aos Coríntios. Vamos começar, esse é o versículo base. Os versículos base. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 3, desde o versículo 10 ao versículo 14. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 3, desde o versículo 10 ao 14. E eu pedi ao Zé Luís, por favor, que pudesse ler. Atenção, silêncio, por favor. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como por dentro construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia o demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra que alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Obrigado. A palavra-chave desta passagem é... Quem é que sabe? A última palavra. Galardão. Galardão. É isso mesmo. Recompensas. Esta passagem fala-nos que nós vamos receber a recompensa de acordo com tudo aquilo que nós fizemos aqui na Terra. Seja uma recompensa positiva ou negativa. Porque a coisa poderá não ser tão boa quanto isso. Ou pelo menos poderá ser abaixo das nossas expectativas. Mas não deixa de se chamar galardão. Recompensas. A questão, eu queria começar por aqui. Antes de chegar à Bíblia, eu queria que pensasse um pouco comigo sobre a perspectiva de como é que a sociedade em geral analisa e pensa o tema das recompensas. Porque é interessante pensar nisso. Vamos ver coisas engraçadas. Por exemplo, desculpem, exatamente, só um segundo. Ok. Primeiro tópico, os resultados são valorizados em detrimento dos processos. Eu vou-vos dar um exemplo prático. Vocês chegam a casa, têm um 20 ou têm um 19, ou vocês chegam ao final do vosso período, ao final do ano letivo, etc. Os vossos pais, regra geral, não vos perguntam se copiaram, perguntam-se quais são as vossas notas. Os resultados, mais importante que os processos. Regra geral. Então, isto é como a sociedade pensa, ok? Um CEO chega ao final do segundo trimestre e consegue resultados 20% acima dos outros.
uma regra geral, ninguém se preocupa como é que aquilo foi feito. Por isso é que há problemas que estão a arrebentar hoje em dia, porque ninguém se preocupa como é que as coisas aconteceram. O que importa é os resultados finais. Resultado em detrimento dos processos. É isso que a sociedade pensa. E quando a sociedade pensa em recompensas, os resultados, ou seja, o que é concretizado é sempre mais importante do que a forma como se chegou lá. Sabem que a Bíblia não pensa assim. Deus não pensa assim. E revela isso na Bíblia. E vamos ver isso. E é importante, antes de dizer o que a Bíblia diz, dizer o que o mundo diz, para que vocês possam fazer um balanço entre uma coisa e outra. Resultados são sempre valorizados em detrimento dos processos. Vivemos numa sociedade é fast para tudo. E ontem tive que ir a um sítio e depois quando estava a regressar, para chegar cá mais depressa fui ao drive-in. Por acaso aquilo não foi nada de especial, mas tipo, ao do McDonald's, e fui comendo enquanto estava na autoestrada. Então, no drive-in, que é uma coisa relativamente rápida, havia pessoas a apitar para ser mais depressa ainda. Quer dizer, aquilo já é um sistema tão rápido, e ainda há pessoas a apitar para ser mais rápido. E eu pensei, por acaso aquilo tem a ver com o tema da manhã. Aqui o fast nunca é suficiente fast. Vivemos numa sociedade que quer ser um pouco mais fast. Eu vou-vos dar exemplos. Por exemplo, eu li num livro de psicologia o seguinte: as crianças que são menos pacientes para receber recompensas terão maior probabilidade de se tornarem criminosas no futuro. Isto é forte, mas é verdade. E a culpa aqui é dos pais. Porque há pais que, quando uma criança pede uma coisa, dão tudo logo. O que acontece? A criança depois não sabe lidar com o não, com a espera, com a recompensa adiada quando se torna adulta. E aí nós, como pais, temos a obrigação de ensinarmos bem os nossos filhos. Mas isto é um facto que exemplifica, de uma forma, para mim, clara, como é que a nossa sociedade pensa. A recompensa é já. Eu quero é ter já. E ainda nem a fiz, já quero. Por exemplo, o meu pequenino, na sua inocência, eu digo, se tu fizeres isto, faço-te um estímulo positivo. Eu dou-te depois aquilo. E ele não acabou de fazer. Papá, o presente. Papá, onde está? Então, papá, ele não acabou de fazer, já quer a recompensa. Já quer ter aquilo. E ainda não acabou. E eu acho que nós não somos tão diferentes com Deus. Volta e meia pedimos uma coisa a Deus, ainda estamos na fase de pedir, e já nos queixamos porque é que Deus não nos dá. Nós não somos diferentes do Gabriel. Crescemos, temos mais idade, mas em muitas coisas somos na mesma. Deus olha para nós e vê-nos como nós olhamos e vemos o Gabriel. Ficar na mesma perspectiva. E portanto, isto é importante perceber, porque é assim que o mundo pensa. E nós que queremos ser diferentes, não podemos pensar assim. E está aqui para nós vermos. Eu não posso pensar assim. Não é só, que interessante, que curioso, o mundo pensa assim, vou anotar. Não, isto está aqui para que vocês não se esqueçam, e para todos nós não nos esqueçamos, e possamos daqui para a frente procurar evitar pensar assim. Antes de avançar para aquilo que a Bíblia nos diz, eu só gostava de fazer-vos, eu se pudesse ouvir-vos as respostas, eu não vou pedir que vocês respondam, mas se pudesse gostava de vos perguntar qual foi a maior recompensa que um dia vocês já tiveram. Pensem nisso. Aquilo que vocês... Recompensa pressupõe fazer alguma coisa e depois ter um resultado disso. Qual foi a maior recompensa que vocês algum dia já tiveram? Depois, o que é que fizeram para obter? Pensem nisso. Perante a recompensa maior que já tiveram, o que é que fizeram para obter? Pensem nisso. Eu não vos vou pedir para responderem, mas pensem nisso. Agora, o que é que a Bíblia me diz sobre as recompensas? No versículo que o Zé Luís acabou de ler, ele citou uma parte que diz o seguinte: a obra de cada um se manifestará cá, não, no céu. Primeiro aspecto, a maior parte das nossas recompensas serão recebidas no céu e não na terra. Se estamos à espera de, como a meditação dizia, atenção, nós não devemos servir a Deus com base no toma, dá cá. Tipo, relação a cartão de crédito. Eu dou e estou à espera do que me dás em troca. Esqueçam que uma parte das recompensas não vão ser recebidas cá. Vão ser recebidas no outro lado, no céu. E, portanto, é importante ter isso em mente. Isto vai contra o princípio da terra de querer tudo já. É completamente o oposto. Cá quer-se tudo o quanto antes. A Bíblia diz-nos que as maiores recompensas, mais especiais, as mais significativas, não quer dizer que não haja já algumas cá, e vamos ver algumas cá, mas são dadas depois, ok? É importante fazer o contraste. Tenham atenção a esta frase. Isto aplica-se a tudo na vida. Olha, mesmo em relação ao casamento. Quando para termos hoje o que deveríamos ter amanhã, sacrificamos os nossos valores, receberemos sempre consideravelmente menos.
Quando, para termos hoje o que deveríamos ter amanhã, sacrificamos os nossos valores, nós acabamos sempre por receber consideravelmente menos. Atenção às pressas. As recompensas vêm sempre no tempo que Deus quer. Nunca apressemos Deus. Deus sabe qual é que é o timing certo para nos dar aquilo que Ele acha que é importante para nós. E aquilo que é importante para nós pode não ser aquilo que nós achamos que é importante para nós. Mas Deus construiu-nos, Deus fez-nos. A Bíblia diz, viram ontem que nós somos uma obra-prima criada por Deus? Uma obra-prima? Acham que depois de Deus criar uma obra-prima, não se vai importar em dar tudo o que é melhor para a sua obra-prima? Era uma antítese que isso não acontecesse. Deus sabe o que é melhor para nós e vai-nos dar a recompensa certa no timing certo. Agora, temos algumas recompensas na Terra. É verdade. Se calhar não, as que vou-vos dizer agora, se calhar não são aquelas que vocês gostariam de as ter. Mas Paulo diz que enquanto esteve cá, e esta é uma passagem que nós não vamos ler porque tem 11 versículos agora e eu queria avançar, mas se lerem esta passagem com atenção, vamos ver duas recompensas. Ok? E eu vou citá-las para justificar aqui em baixo, para vocês poderem saber onde é que está na Bíblia. Está bem? Paulo, na passagem acima, reconhece que ganhou na terra. Primeiro, eu cito a passagem que sustenta isso. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Sabem qual foi a recompensa que Paulo recebeu quando esteve cá? Ser um exemplo para os outros. E ele estava a manifestar a obra, estava a manifestar no fundo o próprio Senhor Jesus Cristo no seu próprio corpo. E isso estava a ser, no fundo, um exemplo, uma recompensa para Paulo. No fundo, cá na terra já, era a sua vida ser um exemplo para os outros. Se calhar vocês vão me dizer, David, não era a recompensa que eu desejava mais. Calma, vamos ver mais. Mas é fantástica e é fundamental. Segundo, nesta mesma passagem, de 2 Epístola aos Coríntios 4, 7 a 18, eu cito outra parte destes versículos que diz o seguinte: porque tudo isto, e tudo isto é o quê? Todos aqueles sofrimentos que Paulo teve, é por amor de vós. Ok? Está a falar para a igreja. Para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar o quê? A ação de graças para a glória de Deus. Acham que há melhor recompensa do que nós fazermos algo que depois gera graças e glória para Deus? Reparem, pensem comigo, se nós fomos criados para agradar a Deus, alguém só põe esta ideia? Que nós somos criados para agradar a Deus? Ninguém, certo? Que melhor recompensa poderemos ter nós na Terra do que a nossa vida ser um motivo de gratidão a Deus e de glória para Ele? Isto é uma recompensa que Paulo conseguiu enquanto cá esteve. Não foi preciso chegar lá acima e receber coroas, como vamos ver. Ele já recebeu essa recompensa cá. Não, ele não é que se sentisse muito inchado, por isso que era uma pessoa que sabia, procurava evitar isso, ok? Mas ficava contente. É algo importante que nós devemos procurar também. Deixa-me avançar. Ter sucesso sem risco, experiência sem perigo, recompensa sem sacrifício, é tudo tão impossível quanto viver sem ser nascido. Se acham, e se alguém quer ser crente, para ter recompensas, caros amigos, escolheram não é profissão, mas escolheram o modo de vida errado. Não, Deus vai dar as recompensas que quer, quando quer e as que são melhores para nós. Mas a nossa devoção e dedicação deve ser por amor a Deus, não em busca das recompensas. Mas quero-vos dizer uma coisa. O facto de viver perto de Deus, já por si mesmo, é a maior recompensa. Porque depois, mesmo que não tenhamos aquilo que humanamente desejamos, vamos ter algo que os outros não têm. Que é força para encarar tudo o resto à nossa volta com alguma alegria, com visão, sentindo, por exemplo, mesmo que aconteça uma coisa que não estamos à espera, Deus, eu não consigo perceber, eu até posso estar triste contigo, mas eu já tenho visto que tu tens-me ajudado sempre e tens-me dado o melhor, eu vou confiar em ti. E isso dá paz em alturas difíceis. Isto não é uma recompensa boa, mas atenção, queria destacar agora aqui é que as recompensas verdadeiras, as que são boas, aquelas que são mesmo especiais, envolvem sempre risco, perigo, sacrifício e são tão impossíveis quanto vivemos sem ter nascido. É muito importante termos isso em mente. As que são boas e especiais. Como é que a Bíblia vê as recompensas? Vamos ver.
Nós temos vários tipos de recompensas. Temos as recompensas eternas. Aliás, peço desculpa, eu quero fazer aqui antes, temos aqui o ponto 3. O ponto 1, para que possam ter a noção, é como é que a sociedade vê as recompensas, já expliquei. O ponto 2 é recompensas temporais, e citei duas que Paulo recebeu. Ponto 3, recompensas eternas, porque estamos ainda dentro do tópico de como é que a Bíblia vê as recompensas. Recompensas eternas que vemos na Bíblia. Encontramos algumas. Nós temos pelo menos 5 coroas como recompensas recebidas no céu. 5 coroas. A primeira é a coroa da vida. A coroa da vida está reservada para os cristãos que são desafiados, que são provados, que são tentados e que dizem não. Ou seja, para todos nós, se fizermos isso mesmo. Coroa da vida. A coroa, e depois podem se consultar, aliás, a Bíblia em Tiago fala mesmo da palavra que se abstém. Que se abstém é dizer não, é fugir, é afastar e seguir o caminho que Deus quer. Coroa da vida. Depois temos a coroa incorruptível. Consiste, de uma forma mais simplista, sobre nós sermos capazes de dizermos não ao nosso velho homem. Ok? Lutando diariamente contra a carne, contra os seus impulsos, contra os seus desejos, sermos capazes de dizer não. Não é isso. Quando fazemos isso, Deus... Reparem, quantas vezes a gente está sozinhos. Ninguém vê. Porquê que eu hei de dizer não? Deus vê. Não pensem na recompensa, mas também é importante saber que ela existe. Porque senão Deus não tinha escrito na Bíblia. Certo? Não devemos viver em função das recompensas. Mas bolas, é bom também saber que elas existem. E vamos ver que, apesar de tudo, é importante também, muitas vezes, fazermos as coisas tendo elas como alvo. Vamos ver a seguir. Coroa incorruptível. Teremos também a coroa da alegria. E a coroa da alegria, destinada a todos aqueles que pregam o Evangelho e que procuram levar almas para Cristo. Ainda ontem, quando o Jonas fez aquela apresentação à noite, e que aquela dinâmica de grupo que foi muito interessante, na nossa mesa nós falámos sobre a necessidade que a igreja tem, de várias igrejas, não só a nossa, mas várias, de criarmos, de apostarmos mais na parte das missões, na parte do evangelismo, etc. E foi curioso porque todos achavam o mesmo. Se calhar é uma coisa que Deus está a tocar para que façamos, porque não podemos viver enclausurados sobre nós mesmos. E fazer isso implica estar a tocar quase, a arranhar já a coroa da alegria. É trazer essa coroa da alegria para nós. E eu dizer os 4.13, não sei se é dos 4.13 ou 11.13. O 4.13 não se conforma das recompensas. E eu só quero ensinar algumas pessoas que o 4.13 e não seja o 4.13. Eu vou a seguir, para não perder o fio à meada, a seguir eu confirmo e dou-te o versículo correto. Mas obrigado pela dica. Está bem? Depois, vamos ver a outra coroa, que são 5, também vamos para a quarta, que Deus tem reservada para nós. Okay? Que é a coroa da justiça para todos aqueles que amam a segunda vida de Cristo. Sabem que eu, quando era mais novo, sentia-me assim um bocado frustrado, porque desejava viver coisas da vida e não estava muito... agora se Jesus Cristo viesse agora, eu não tinha hipótese se calhar de acabar o curso, de casar e outras coisas. E eu não sei, se calhar sou eu que penso isso, ou vocês também não pensam, alguns de vocês não pensam nisso, não sei. Eu estou a dizer a minha experiência pessoal. Eu gostava que o Jesus Cristo viesse, mas calma, no meu tempo, quando eu fizer certas coisas e experimentar certas coisas, depois o Senhor pode vir. Se calhar não seria só o único a pensar, ou que tinha pensado nisso. Mas é importante nós amarmos esta coroa, porque está reservada àqueles que amam a segunda vida de Cristo. Okay? E nós devemos amar essa vida. E nós, ontem estávamos naquele desafio também que o Jonas estava a orientar, e o Jonas perguntou, digam-me objetivos para o ano que vem, para o outro ano e para o outro ano. E eu disse ao Jonas, olha, o objetivo para o ano que vem é ser arrebatado. Até isso implica não pôr mais nada para os outros. Não digas nada, não digas nada. Portanto, nós estarmos com Deus é muito melhor. Desejarmos isso é fantástico. Ok? E esta coroa está reservada àqueles que desejam que o Senhor venha. Depois, finalmente, temos a coroa de glória que está ali. São para aqueles que apacentam o rebanho de Deus. E é uma coroa merecida também. E Deus lembra-se também de quem tem esse trabalho. É um trabalho digno, é um trabalho importante. Agora, deixem dizer-vos que Deus também tem não coroas, mas recompensas para outras situações. Há um versículo que eu cito. Sim, para quem ora. Por exemplo, não é coroa,
Mas são recompensas. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é quê? Galardoador dos que o buscam. Não é o mesmo tipo de recompensa, mas Deus recompensa sempre quem se chega ao pé dele. Quem ora. Atenção, voltamos ao mesmo, à prioridade, oração, leitura da Bíblia, etc, etc. Deus também recompensa quem ora. Deus recompensa os hospitaleiros. Há casas, que eu não vou dizer nome, mas todos conhecem, que são casas que estão está sempre a entrar e sair pessoas. Mas não é para coisas que não interessam, é para a obra de Deus. Entra, sai. Eu conheço pessoas, também não vou dizer o nome, mas as pessoas saberão que mesmo nas férias, aquilo não sei, pá, que estão sempre para um lado e para o outro, e que sempre com os irmãos, etc. Isso é bom. É preciso ter vontade. E é preciso nascer com essa vontade e com esse espírito de ser hospitaleiro. Isso é uma coisa que Deus valoriza. E quando alguém vem cá, vem por exemplo, ter com essa pessoa, vem à zona, diz aquilo fora, essa pessoa até se antecipa, não, vais dormir à nossa casa, estás connosco. Isso é bom. Deixa-me dizer-vos que uma casa hospitaleira é daquelas casas. Eu lembro tão bem, deixa-me só dizer caso antes do Nando e da Wanda. Lembro tão bem das reuniões de jovens que tu fazias lá na tua casa, recebias aquela malta toda. Aquilo era mesmo bom, aquelas reuniões de sexta-feira. E podia dizer aqui muitos outros exemplos. O que vocês fizeram foi um trabalho que a malta nunca mais vai esquecer. E sabem o que é? Deus também não esquece. E Deus tem um prémio para todos aqueles que abrem as suas portas. É muito importante. Citaste o versículo da passagem? Cito. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá um galardão de justo. Atenção ao contexto. Isso é um contexto específico, mas tem aqui um princípio que é um princípio permanente. Deus recompensa sempre quem abre as suas portas para os seus interesses. Isso é um facto que é intemporal e está muito acima até das próprias dispensações do contexto que estamos aqui a falar. Deus recompensa sempre, ok? Olha, eu podia passar aqui o resto da manhã a dar-vos recompensas, mas eu deixo-vos estas apenas e este está o desafio para procurarem mais. Eu vou avançar com outros pontos importantes. As recompensas, outro ponto importante, baseiam-se na qualidade e não na quantidade. No versículo que o Zé Luís deu no início, por isso é que é o versículo base, há uma parte que diz assim: a obra de cada um se manifestará e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou permanecer, esse receberá a galardão. Ou seja, se depois de Deus verificar a qualidade do nosso trabalho que fizemos para Ele, se verificar e se mantiver que é um trabalho feito de acordo com os princípios que Deus quer, então esse trabalho vai contar pela galardão. Deus nunca diz se a quantidade de coisas que vocês fizerem corresponder ao número de coisas que eu tinha pedido. Não. É se aquilo que vocês fizeram for de facto bom, for de facto aprovado. Deus não procura quantidade, Deus procura qualidade. E voltamos àquele tópico de ontem. Como é que nós fazemos o que fazemos para Deus? Com que espírito nós fazemos o que fazemos para Deus? Porque é isso que realmente importa. Mais do que a quantidade é a qualidade. Há um versículo que diz: não errejas, Deus não se deixa escarnecer, por tudo o que o homem semear, isso também se fará. A questão que eu vos quero alertar é: cuidado com aquilo que semeamos. Uma árvore se reconhece pelos seus frutos, o homem pelos seus atos. Uma boa ação nunca será em vão. Aquele que semeia cortesia, semeará amizade. Aquele que semeia bondade, semeará amor. Nunca se esqueçam. Deus está atento àquilo que nós semeamos. E Deus é um Deus de amor, mas é um Deus justo. Isto é, nós acabamos sempre por colher aquilo que semeamos. E se queremos recompensas, procuremos semear em condições. Porque não tenho dúvidas que se nós semearmos como Deus quer, lá está, o princípio da vontade de Deus, orientados com o foco, as recompensas cairão no timing certo. Nós não podemos não saber quando elas vão cair, mas eu tenho a certeza de uma coisa: eu sei que a qualidade das recompensas serão boas. Porquê? Porque nós semeamos em qualidade. Ter recompensas em qualidade depende de uma sementeira com qualidade. Não se preocupem que aqui na zona onde eu vivo, e eu estava a ouvir um enólogo a falar e estava muito preocupado. Ele disse: eu
epá, eu semeei, procurei casta, a junção de castas, de etc. Eu não sabia como é que ele se chama, das vinhas, etc. Para fazer ali as combinações corretas. Fiz tudo o que dependia de mim para corresse tudo pelo melhor. Epá, mas esta seca não tem ajudado nada. Pá. Vou ter que vindimar mais cedo, porque senão as uvas ficam coisa e tal, etc. Que eu também não sei como é que os nomes técnicos que ele disse. Nós não temos esse problema. Nós só temos que nos preocupar em semear, porque Deus cuida do resto, da água, do sol, no que toca às recompensas, figurativamente falando, entendem? Nós não temos de nos preocupar com nada disso. Só é requerido de nós que se nós semeemos com qualidade. E Deus vai nos dar tudo o que nós precisamos, vai nos dar a recompensa certa. Outra coisa importante. Nenhuma recompensa será adiada ou esquecida. Lembram-se de José? Epá, vê lá se te lembras de mim quando chegares lá ao trono, pá, intercede por mim. E ninguém se lembrava de José. Esqueceram-se de José. Deus não se esquece. Deus vê, Deus registra, Deus nunca se esquece. E Deus vai dar a cada um aquilo que cada um de facto merecer. Nenhuma recompensa será adiada ou esquecida. Adiada é importante. Nós, por vezes, mesmo para connosco, nós achamos sempre que Deus está atrasado. É muita coisa. Deus, estás atrasado. Deus, eu já merecia isto. Eu tenho feito por ter isto já há mais tempo. Deus, tu estás atrasado. Deus nunca se atrasa. Se algum de vocês está zangado com Deus por achar que Deus está atrasado, eu quero-vos dizer esta manhã que Deus quer-vos dizer a vós que Deus não está atrasado. Que Deus sabe quando vai ser melhor para vós aquilo que vocês querem ter. Ok? Não se esqueçam disso. As recompensas, e deixei para o fim, porque para mim, deixar para o fim mesmo, também devem ser uma motivação extra para obedecer. Nós lemos que Moisés, vemos sobre Moisés o seguinte, que ele, tendo por maiores riquezas o vitupério, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés também fez o que fez, porque também tinha em vista a recompensa. Ok? E é muito importante nós sabermos que se nós fizermos as coisas bem feitas, de acordo com o que Deus quer, nós teremos sempre uma recompensa. Não deve ser essa a nossa motivação principal, não deve ser aquilo que nos deve mover mais, ok? Mas também devemos ter isso em consideração, porque é verdade. Ok? Agora, eu gostava de fazer aqui umas diferenças. 10 diferenças muito curtas entre salvação e recompensas. E com isto vamos perceber também o que é que significa mais salvação, vamos perceber o que é que significa mais recompensas, e fazendo as diferenças entre uma coisa e outra, acho que vai ser interessante. Ok? Por exemplo, salvação é uma dádiva imerecida. Não depende das obras. Por exemplo, eu vou citar: isto não vem de vós, é um dom de Deus. Está em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Ok? É algo que é uma dádiva que eu não mereço. Não depende daquilo que eu faça. Recompensas são resultado merecido de um serviço e de um esforço fiel. E eu vou citar o versículo: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Resultado, efeito, resultado, efeito, resultado. Se o fizeres, irás receber. Ok? Estão a ver a diferença? Mais. A salvação é algo que eu recebo na hora. Clique. Eu vou-vos citar o versículo. Diz assim: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquilo que me enviou, tem a vida eterna. Não é terá. Não é, eu vou pensar no assunto. Tem a vida eterna. Presente. É algo que recebemos na hora. Grande parte das nossas recompensas são futuras. E não vou citar este versículo, também já vimos isso em parte no versículo que foi lido há bocado. Grande parte das recompensas que vamos ter serão futuras. O foco da salvação é o pecado. É o foco da salvação. Nós vemos isso no versículo que eu vou citar. E dará à luz um filho chamado o seu nome Jesus. Sabem porquê? Porque ele salvará o seu povo. Salvará, a palavra salvar, do quê? Dos seus pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. O foco da salvação é pecados. O foco da recompensa é o serviço.
E eu cito o versículo. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor tudo o bem que fizer. Servindo, receber. Servindo, receber. No outro caso, salvar, pecado. Salvar, pecar aqui. Servir, receber. Recompensa, serviço. É diferente o foco. Desculpem lá, mas este PowerPoint está um bocadinho mais lento do que os outros. Quarto, salvação envolve possuirmos Cristo. Eu vou citar. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ter o Filho, possuir Cristo. Salvação envolve isso mesmo. As recompensas envolvem possuirmos coroas e nós também já vimos há bocadinho. Ok? Algumas. Continuando. Eu gosto desta. Nós, quando alguém ao salvar-se ouvirá, está consumado. Eu gosto, veja a expressão em inglês que eu acho que é boa. It's all done. Nas recompensas, alguém ao receber recompensas ouvirá, fizeste um bom trabalho. Well done. Estão a ver a diferença? It's all done. Está tudo feito. Tu não tens que fazer mais nada. As recompensas não é isso. As recompensas é, tu fizeste um bom trabalho. Serviço, serviço, serviço. Well done. É diferente o foco. A salvação é um dom gratuito dado numa altura específica. As recompensas são obtidas após uma vida inteira de esforço. Uma vida inteira de esforço. Eu vou avançar. Depois poderão checar o versículo e verificar isso mesmo. Estão a conseguir escrever? Aqueles que estão a acompanhar? Não? Estou a ser muito rápido. O anterior slide. Ok, eu já passo. Eu vou deixar escrever um bocadinho. Já agora cito o 6 que eu não li. Eu digo já. Um dom gratuito numa altura específica. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação. É uma altura específica. E o outro, após uma vida inteira de esforço, eu vou dizer-vos já qual é o versículo, é o Filipos aos Coríntios, que diz assim: porque todos devemos comparecer no tribunal de Cristo para cada um receba segundo o que tiver feito. Ou seja, ao longo da vida. Não é o que fez naquele momento, não é o que está, é o que estiver feito. Implicitamente está a dizer o que tiver feito ao longo de toda a sua vida. É isso que quer dizer. Querem ver o slide anterior, é? Já está? Querem ver o slide anterior? Eu tenho todo o prazer em, não sei como é que eu vos consigo, eu não tenho problemas nenhum em colocar todos os slides e todas as mensagens escritas em texto, em PDF, em algum sítio, para quem quiserem buscar depois no site da igreja, tudo em texto mesmo corrido, com ilustrações, com tudo, e depois podem checar isso melhor. Não se preocupem agora com isso, está bem? Eu vou fazer uma coisa, eu vou pôr rapidamente só o outro anterior, mas é rápido, está bem? Porque é para não perdermos mais tempo, está bem? Era a partir do... Era o anterior. Desculpem lá. Não é este. Desculpem lá. Não é. Era este aqui? Ok. Ok? Um minutinho só, está bem? Para não perder tanto fio à meada. Mas se isto vai ser disponibilizado no site da igreja, Eu acho que devia avançar. depois tem acesso a isto. Ok? Já apanharam mais ou menos o que estavam com falta, não é? Aqui? É, para avançar. Eu vou avançar. Não?
mas depois podem consultar melhor se porventura... Ou então podem pedir no final, Ou pedem aos outros que já apontaram. pedem no final e eu no final dou-vos os tópicos que faltarem. Ok, vamos avançar. Ok, vamos continuar. Eu pedi silêncio, por favor. Próxima. Só um segundo. Acho que é este, ok. Muito bem. Sétimo ponto. Todos os crentes partilham a mesma salvação. É algo que é partilhado por todos. A Bíblia diz que só há uma salvação. A Bíblia não fala de várias salvações. Aqui neste versículo a expressão é mesmo uma salvação. Como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação? A Bíblia não fala de 2, 3, 4, 5, 6. Fala de uma salvação. As recompensas não são partilhadas. São várias recompensas. Quando Jesus Cristo foi confrontado, em que lugar é que cada um fica no lá em cima? O trono das... Ele diz, uns ficarão à direita, uns ficarão à esquerda, outros ficarão em outro lugar. Há diferenças depois das recompensas. De acordo com o quê? Com o serviço, com o trabalho que cada um fizer cá na terra. Estão a ver a diferença? Ok? Não. Vou avançar. Depois eu ajudo-vos e mostro-vos tudo, está bem? Porque isto quebra muito o ritmo e está constantemente a parar, está bem? Salvação aponta para justificação. E quem nos torna justos e justificados não é aquilo que nós fazemos. É a obra de Cristo na cruz. É o que Deus fez por nós que nos torna aceitáveis, que nos torna justificados. As recompensas apontam para a glorificação. Não nossa, mas de Deus. Porque como veremos a seguir, todas as nossas coroas serão colocadas aos pés do Senhor. E portanto não serão para glória nossa, mas para glorificação máxima de Deus. Ok? No fundo, Deus nos deu, lembram-se ontem? Deus nos deu um presente que são os dons. E o que nós fazemos com os nossos dons é o nosso presente para Deus. E isso está contextualizado ao máximo nas recompensas. Aqui, na glorificação. Nós recebemos de Deus imensos dons e capacidades. O que nós fazemos para Ele, ok? Produz recompensas. Recompensas essas que têm que voltar à origem. Porque quem nos deu meios para fazer o que fizemos foi Deus. Ok? Não é justo que fiquemos com as coisas quando as origens e as forças para as fazer não vieram de nós. Têm que ser outra vez dadas a quem nos emprestou. Faz lembrar aquela história que empresta 10. De repente, vai-nos pedir depois com algum, pelo menos os 10, no mínimo. Mas nós temos sempre que rentabilizar esses mesmos 10 e gerar 11, 12, 13, 14, 15. Isto tem a ver com a parábola dos talentos. É a mesma coisa. Mas temos que entregar depois as recompensas e iremos. Mas, acima de tudo, amigos, nós vamos entregar isto de coração. Não é contrariados. Eu volto e meia, o meu Gabriel, quando vai lá... Desculpa utilizar tanta expressão, mas agora sou pai e há coisas que eu percebo, não é? Quando antigamente não sabia. Eu, por acaso, achava sempre piada. Quando estava com outros pais, esses pais só falavam dos filhos. Como é que sempre filhos? Epá, mas então ninguém mais... Não tem outro assunto. Agora que sou pai, só falo também sobre filhos, essas coisas. Isto agora é um parênteses. E nós, de facto, aprendemos muito com a vida. A vida ensina-nos bastante. Mas ia dizer que ele volta e meia, quando vai ao hospital, tem aqueles brinquedos tipo comuns. Ele quer levar tudo. Quer dizer, aqui uma coisa importante. Gabriel, este brinquedo não é teu. Isto tens que dar, tens que dar isto ao menino. E tens que dar isto, porque isto não é teu. Tu tens que dar, não dou, é meu. E nós, muitas vezes, tratamos aquilo que Deus nos deu como sendo assim. Como sendo nosso. É meu. Eu dar. Não, isso é meu, não é nosso. Deus deu-nos para voltar a receber. Deus deu-nos para voltar a receber. E mais, para voltar a receber com juros. Não é que Deus seja capitalista. Desculpem a expressão muito curta e grossa. Deus quer nos ver a rentabilizar para a glória dele mesmo. Porque nós fomos criados para agradar a Deus. É impossível agradarmos se Deus nos dá 10, entregarmos 10. É sinal de que não fizemos nada com o que recebemos. Ou seja, que a nossa vida não agradou. O nosso resultado de agradar a Deus é medido pelo acréscimo que nós damos a Deus em face daquilo que recebemos inicialmente. Desculpem a conta e a lógica matemática, mas acho que perceberam. Se nós recebemos 10, nós verificamos se agradamos a Deus, se demos a Deus um pouco mais do que os 10 que recebemos. Ok?
9. Estou a terminar. Nós mostramos a nossa gratidão pela salvação com um serviço fiel. Quando Deus nos criou, Ele criou-nos para o agradarmos. Quando Deus nos salvou para as boas obras. Nós marcamos e mostramos a nossa gratidão pela salvação servindo a Deus. Nós mostramos a nossa gratidão pelas recompensas, colocando-as aos pés do Senhor. São formas diferentes de expressar gratidão. Para terminar, o 10º. Já sabem que demoram uns segundos a aparecer, só um segundo. Terminar, o 10º. Salvação aponta para fé. Recompensas apontam para fidelidade. Nunca se esqueçam disto. Eu, para ser salvo, eu preciso ter fé. Ter fé é, como o Carlos disse ontem muito bem, ver e perceber que naquela cruz quem Messias está éramos nós, e mesmo sem perceber muita coisa, aceitar isso. É simples. Aquele ladrão não percebia nada da palavra, da lei dos profetas. Aquele ladrão que estava na cruz com o Senhor Jesus Cristo e que se converteu, creu naquilo que o Senhor Jesus Cristo estava ao seu lado e lhe disse. Isso lhe bastou. Esta noite estarás comigo no paraíso. Fé. Recompensa. Apontam para fidelidade. Uma fidelidade que não dura uma semana de JC. Dura uma vida inteira. Ok? Estou a terminar. Quando Deus estiver a recompensar, e isto aqui terminar com isto. Quando Deus estiver a recompensar, o critério principal não será, como vimos, a quantidade do que nós fizemos, mas acima de tudo, a nossa atitude do coração enquanto o servimos. Irmãos, eu tenho a certeza, há uma irmã, que eu não vou dizer o nome, na minha igreja, que eu admiro muito. É uma irmã que se senta no canto dela, que não faz onda, está sempre quietinha, e que se levanta, vai-se embora, ninguém nada por ela. Mas eu acho que um dia, quando chegar ao céu, eu vou ficar surpreendido com o trabalho que ela fez. Se calhar de oração. Se calhar, eu não vou dizer porque não devo dizer. Mas se calhar vou ficar surpreendido. Porque a conheço. E se calhar muitas outras pessoas que têm um trabalho de oração. E já vimos que Deus galardoa quem ora. Há galardões de gente que não tem capacidade oratória, nem para falar, nem para fazer outras coisas, nem para cantar, nem para tocar. Mas só oraram tanto. E oraram com um espírito tão correto que serão seguramente bem mais galardoadas do que muitos pregadores e que muitos missionários. Eu não tenho dúvidas. Deus olha mais para o nosso coração. E isto serve de estímulo para aqueles que também acham que têm dons fracos. Eu digo fracos entre chavetas, entre parênteses, entre tudo isso. Não existem dons fracos. Deus deu a cada um aquilo que cada um pode maximizar. Lembram-se daquela frase que não há outra pessoa do mundo que consiga desempenhar os talentos que Deus nos recebeu? Só consigo desempenhar os talentos que Deus... Os meus talentos eu os posso fazer. E os talentos da Raquel só a Raquel pode fazer. Deus deu a cada um algo que só cada um pode desempenhar. Atenção à atitude de coração. Para terminar mesmo, só uma última frase e depois vamos ver um pequeno vídeo. A Andreia, quando estávamos a fazer isto, eu terminei no... Supostamente vocês no guião deviam ter isso também no final. No risks, depois apareceu um espaço. E ela assim para mim... Ó David, aquilo é um engano, não é? Estava no risks e um espaço, porque de facto aquilo estava muito curto. Não é engano nenhum. No risks, no rewards. Em inglês, no pain, no gain. Ok? No risks, sem risco, não há recompensas. Eu não estou aqui a dizer, ok, vamos procurar troféus só mesmo pela caça ao troféu. Não é isso. Já vimos que a atitude de coração é mais importante. Mas também vos quero dizer, para aqueles que gostam e querem seguir Deus de perto, vai haver muita complicação pela frente. Já quando sair daqui do campamento, vai haver problemas, vai haver dificuldades, vai haver pressões. Se calhar vai haver ambientes familiares complicados que querem estragar tudo aquilo que vocês conseguiram de paz de espírito que aqui conquistaram. Eu quero-vos alertar que o diabo vai querer estragar tudo o que foi aqui conquistado. Vai haver tudo isso e tudo isso chama-se riscos. Mas vejam quando isso acontecer, que isso pode ser necessário e pode ser aquilo que vocês precisam para chegar aos rewards. E então, quando isso acontecer,
Ok? Vocês vão saber, o David na altura, naquele dia, não apanha nada, porque estava distraído. Mas apanhei aquela frase, no risks, no rewards. Eu acho que estou na fase dos riscos. Mas também sei que quando isto acontece, é capaz de vir uma recompensa a seguir. Pensem nisso.